Eu vou começar falando da importância da gente construir o diálogo produtivo para depois a gente traduzir isso para como a gente pode aumentar a prosperidade e gerar mais riqueza, porque a gente precisa gerar riqueza, porque é a riqueza no trabalho que vai permitir que a gente alimente mais crianças, que a gente cuide de mais pessoas. Então a gente não pode perder a oportunidade de aumentar a prosperidade nas nossas organizações. A gente vê que muita gente está sofrendo no mundo do trabalho, a opressão está muito grande nas equipes e nas empresas, a gente vê isso diariamente. E eu acho que isso é porque a gente perdeu a capacidade de ter diálogos produtivos e construtivos. Diálogos produtivos e construtivos nos ajudariam a encontrar soluções, alternativas, formas de fazer tudo melhor. Mas quando a gente fala em diálogos produtivos e construtivos, tudo fica parecendo muito grande. Então eu pensei em começar hoje falando sobre o poder do porquê. Eu tentei procurar um caminho mais fácil para a gente falar disso e ver o desafio espiritual mais do que fazer uma palestra teórica, uma palestra que trouxesse um monte de coisa que não interessa tanto aqui nessa nossa comunidade. E também porque eu queria que essa palestra fosse um convite para todo mundo vir aqui e compartilhar uma reflexão com simplicidade para que a gente consiga caminhar junto. Então, eu queria falar sobre o poder do porquê. Eu acho que se a gente parar para pensar no poder do porquê e nós tivermos alertas para o desafio que perguntar por quê coloca para a gente vai conseguir começar a praticar isso com mais tranquilidade. O poder do porquê é muito grande, porque o porquê previne que a gente julgue, previne que a gente acuse antes de entender, previne uma série de erros. E eu vou começar com duas historinhas singelas que, se tivesse tido um porquê, teria economizado algumas lágrimas. Uma dessas histórias é sobre um passeio em família que nós íamos fazer. E uma criança, filha de um amigo meu, estava querendo levar uma varinha. Nós íamos para a beira de um rio. Nós íamos subir a montanha e as crianças iam tomar banho de rio. E ela queria muito levar a varinha. E o pai dela falou, não, você não pode levar essa varinha. Você não pode levar essa varinha aqui no carro. Vai bater no rosto das pessoas, vai machucar alguém, vai acabar entrando no olho de alguém. Me dá essa varinha. E a criança, não, me dá a varinha, me dá essa varinha. Aí o pai pegou a varinha, quebrou e disse assim, e chega de ser malcriada, vamos entrar no carro e vamos embora. A criança foi triste a viagem inteira. Chegou no parque, aqui no Von Martius, ali em Teresópolis. Ela ficou sentadinha no carro triste, ela não queria sair. E aí a mãe foi lá perguntar para ela, por que você não quer sair? Ela falou, papai gosta muito de peixe. E eu achei uma varinha para pescar um peixe no rio, para fazer um peixe para ele. Mas ele quebrou a minha varinha. Desculpa, sou boba. Fico triste com essa história. Desculpa, é boba. A dor que o pai sentiu, o remorso, a tristeza, as lágrimas da criança, a brutalidade. Não precisava. Não precisava. Bastava ter perguntado, por que você quer levar a varinha? Se tivesse perguntado, por quê? Poderia ter dito docemente, então empresta a varinha para o papai, eu vou botar na mala para não machucar ninguém. E quando a gente chegar na beira do rio, eu te devolvo a varinha. Mas ele não perguntou por quê. Tinha uma outra história que estava circulando na internet também sobre criança. Eu sou meio banana. Que era a história de que uma criança tinha 2 maçãs na mão, não sei se vocês viram essa história, estava circulando na internet, e a mãe perguntou, você dá uma para mim? A criança mordeu as 2 maçãs. E a imagem que dava era de uma criança egoísta e mimada, mas dessa vez a mãe perguntou, por que você fez isso?
E a criança disse, eu queria ver qual estava mais doce para dar para você. Essa é uma questão curiosa. E ela demanda uma virtude rara nos dias de hoje, que é a virtude da paciência, que nós estamos perdendo. Quando a gente se dá o trabalho de perguntar por quê, a gente evita uma questão que é doída e que está na Bíblia dizendo, não julgue para não ser julgado. Quando eu não pergunto por quê, eu julguei. Eu julguei que o comportamento da criança era inadequado. E eu produzi, às vezes, uma injustiça e uma violência, simplesmente porque eu não perguntei por quê. E a gente vê isso o tempo inteiro no mundo do trabalho. Nesse mundo que está cada vez mais árido, todos nós estamos nos sentindo cada vez mais isolados, cada vez mais sozinhos e cada vez mais tristes. Nós estamos vivendo uma solidão no meio da multidão. Mas se talvez a gente perguntasse mais por quê, a gente não se sentiria tão sozinho. A gente não sentiria que o mundo inteiro está cooperando contra nós. Parece que chega uma hora que está todo mundo contra a gente. Eu me lembro aqui de um operário que estava muito chateado uma vez. Ele trabalha na indústria de floresta e ele usa aquelas coletadeiras gigantes para coletar árvores. Ele ia entrar naquela máquina para coletar as árvores e o ar-condicionado quebrou. O técnico de segurança virou para ele e falou, você não pode trabalhar hoje, não pode usar a máquina sem ar-condicionado. Ele ficou muito chateado e disse, esse cara é um idiota. Eu ganho bônus por produtividade, eu preciso desse bônus, eu preciso desse dinheiro extra. O cara vai me manter parado porque o ar-condicionado está quebrado. Eu poderia trabalhar sem o ar-condicionado quebrado, eu poderia bater minha meta sem o ar-condicionado quebrado, mas esse idiota autoritário, prepotente, me disse, você não vai trabalhar hoje porque o ar-condicionado está quebrado. Que frescura, não está nem tão calor. Vamos perguntar para o técnico de segurança, por que ele não pode trabalhar com a máquina quebrada, com o ar-condicionado quebrado? E o técnico de segurança disse, porque pode ser fatal. Quando nós vamos com máquinas desse tamanho, coletando árvores, tem horas que a gente derruba ninhos de marimbondo, tem horas que a gente derruba colmeias de abelha e elas vêm com toda a violência para dentro da cabine e isso pode matar o operador. Mas o operador não perguntou por quê. E ele ficou ressentido. Mas o técnico de segurança também não explicou por quê. Porque quando esse operário recebeu essa explicação, ele disse, nossa, mas é por isso que eles param as máquinas quando o ar-condicionado quebra? Eu não sabia. Como é que a gente pode parar máquinas desse tamanho, até no inverno, era sul da Bahia, mas não estava tão quente, só por causa do ar-condicionado? Nós podemos facilmente criar uma tela para adaptar na janela. E nós não vamos perder tantas horas de trabalho com essa máquina parada, com o operário parado, perdendo produção numa época difícil da economia. Era só a gente ir para a oficina e fazer uma tela de encaixe para quando o ar-condicionado quebrasse. Se o problema era só esse, por que que ele não me falou? Essa é uma questão curiosa que eu vejo o dia inteiro na nossa vida. Na pressa, nós não olhamos o outro. Na pressa, nós não perguntamos por quê. E o fato da gente não perguntar por quê causa perda de produção, perda de produtividade, causa a sensação de injustiça, causa uma sensação de violência. Esse operário, quando o técnico de segurança simplesmente disse, você não vai, ele achou que aquilo era uma violência. Ele queria trabalhar aquele dia porque ele queria o bônus por produtividade. Ele se sentiu agredido.
Ele se sentiu sozinho, como se ele quisesse trabalhar melhor para ganhar melhor, mas o outro não deixou. Ouvindo todas essas histórias, eu venho ultimamente pensando muito no poder do porquê. E eu fico pensando, por que a gente não pergunta por quê? Por que nós não fazemos isso? E aí eu observo a mim mesma, na pressa, na correria, com um monte de coisa para fazer. Eu não pergunto por quê um monte de vezes. E ao não perguntar por quê, eu perco todas as oportunidades que estão ali no meu entorno de ser uma pessoa melhor. A gente fala sobre o valor da empatia, a gente fala sobre o valor da generosidade, a gente fala sobre o amor ao outro, mas a gente sequer se disciplina para perguntar por quê. Perguntar por quê demanda da gente uma série de virtudes além da virtude da paciência. Demanda coragem para ouvir o que às vezes não quer, para admitir que o outro pode estar certo e que a gente precisa se abrir para uma outra possibilidade. Perguntar por quê exige da gente humildade, porque a gente pode não ter perguntado por quê, porque a gente hoje parece que anda todo mundo convencido que a gente sabe melhor que os outros. Todo mundo parece achar que tem a resposta certa. A gente escuta o outro falando uma palavrinha pequenininha desse tamanho. A gente já imagina tudo que o outro vai dizer, tudo que o outro quis dizer. E a gente vai com uma violência e uma agressividade enorme. Ah, meu Deus, que idiota! A gente não para dizer, eu acho que eu não te entendi bem. Será que você podia me explicar melhor? A gente não faz isso. A gente pré-julga que nem na história da menininha com as 2 maçãs. E a gente condena sem nenhuma piedade. De repente, a gente vê que o mundo do trabalho é uma disputa de todos contra todos. Um somatório de solidões. Todo mundo se sentindo sem força e sem poder para fazer coisas melhores. E a gente pergunta, mas o que está nos atrapalhando? O que nos dificulta colaborar para encontrar resultados melhores? Para que os recursos produzam mais riqueza, para que o nosso tempo no trabalho produza mais prosperidade e alegria. Onde estão os nossos inimigos? Quem são os responsáveis por esse sofrimento todo? E a gente procura fora. E a gente procura fora. E a gente procura fora do nosso coração. E a gente acusa o outro. E a gente acusa o outro. E a gente acusa o político. E a gente acusa o chefe. E a gente acusa o marido. E a gente diz que tudo que é brasileiro é mal educado. A gente acusa o outro. E a gente não examina o nosso coração. E se nós viéssemos para cá todos os domingos, fazer essa meia-culpa? Eu não examino o meu coração muitas vezes e eu preciso conversar com outros membros da minha comunidade, muitas vezes para lembrar quem eu sou. A pessoa boa que gostaria de ser melhor para o outro. A pessoa que gostaria de dar mais do que receber, a pessoa que gostaria mais de compreender do que ser compreendido, mas que preso nas aflições do dia a dia, sem parar para examinar o próprio coração, não faz isso. E ao não fazer, destrói tantas oportunidades que a gente teria de formar uma comunidade que se entenda melhor. Quando eu olho para o mundo do trabalho hoje, eu vejo que se nós parássemos um pouquinho todo dia, 1 minuto, antes de entrar no nosso trabalho, antes de começar o nosso dia, e disséssemos, hoje
eu vou lutar contra a minha pressa, eu vou lutar contra a minha preguiça, eu vou lutar contra a minha falta de humildade e eu vou perguntar por que cada vez que eu não entender. Eu vou chegar para o outro e vou dizer, me explica melhor, eu sei que você é uma pessoa boa, mas eu fiquei com uma sensação ruim do que você me disse, eu tenho certeza que a sua intenção é melhor do que a que eu imaginei. Será que não seria possível construir um mundo melhor no ambiente de trabalho, dizendo essa palavra simples que é, por quê? Quando eu fico pensando nisso, eu penso também no nome que eu escolhi para minha empresa. Eu escolhi um nome teológico, porque eu trabalho com cultura. Eu fico pensando todos os dias um pouco nisso. O que eu posso fazer que o outro queira os meus serviços? Eu sou antropóloga, estudei história, estudei antropologia e montei uma empresa, já tem alguns anos, para tentar ajudar as pessoas a lidar com conflitos de cultura. Conflitos de cultura produzem muito ódio. Essa é uma questão curiosa que está lá presente já no mito da Torre de Babel. Segundo o mito, quando a Torre de Babel desmorona, as pessoas caem cada uma falando uma língua com uma cultura diferente e já não conseguem se entender. Hoje, nós temos uma Babel. O mundo global cada vez mais integrado, as mídias sociais cada vez mais integradas, a televisão a cabo cada vez mais integrado. Eu vejo pessoas fazendo coisas que eu discordo lá do outro lado do mundo. E eu pré-julgo. Eu acho que o mundo está um caos. E muitas vezes tem gente até que olhando essa confusão toda está dizendo, estamos chegando perto do juízo final. O mundo vai acabar, não é possível tanta discordância, tanto conflito, tanto ódio. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa dimensão Simbalen. A dimensão Simbalen, a etimologia da palavra, está na origem da palavra símbolo. Símbolo é quando eu pego uma base material, um conteúdo abstrato, junto e jogo, criando um símbolo. Algo que produz compreensão, que produz entendimento, que forma uma comum unidade de entendimento, forma uma comunidade. O antônimo do fenômeno, ou da palavra, ou do conceito Simbalen, seria o diabólem, que é quando eu pego aquilo que está unido e separo, criando confusão e desentendimento. Muitos estudos mostram que quando a gente tem uma sociedade muito diversa, como a nossa, e muito desigual, a gente tem dificuldade de construir vínculo de confiança e compreensão. Nós falamos um pouco disso na semana passada. Eu queria dar um exemplo concreto de como a diversidade e a diferença produz ódio, para que nós pudéssemos juntos pensar como é que nós podemos evitar isso, porque isso acaba no nosso coração. Eu gosto muito de usar uma metáfora, uma historinha, para mostrar como isso acontece na prática. Por exemplo, imagina que tem aqui uma vaquinha pastando e passa pelo lado uma mãe indiana segurando a filhinha, aponta para aquela vaca e diz para o filho, filho, olha a vaca. Imagina que do outro lado tem uma mãe brasileira passando. Ela também viu a vaca. Ela aponta para aquele animal de 4 patas e diz, filho, olha a vaca. Mas elas são de culturas diferentes, de nacionalidades diferentes. Imagina agora que a gente pega essas duas mães com essas crianças e coloca numa ilha deserta. E elas precisam cooperar para alimentar as crianças. A mãe brasileira vai olhar para aquela vaca e pensar,
tenho que dar um jeito de matar logo essa vaca para fazer um churrasco. A mãe indiana vai pensar, como é que eu faço para que a deusa da abundância e da fartura nos ajude a encontrar comida nessa situação difícil? Eu tenho ali duas mães dedicadas e bem intencionadas. Dois seres humanos do bem querendo alimentar seus filhos. Uma entende vaca como comida, outra entende vaca como sagrada. Nessa diferença, quanto mais elas se comunicarem, mais elas vão ver que a outra é uma inimiga, opondo tudo aquilo que elas gostariam de fazer. Ao invés da gente conseguir perceber o outro pelo que ele é, um ser humano que pensa diferente, que vê um mundo diferente, com quem eu posso colaborar, eu julgo. Esse ser humano é a barreira entre eu e aquilo que eu gostaria de fazer. Esse ser humano me opõe, esse ser humano me atrapalha. Mas nenhuma das duas está certa. Numa situação como essa, o ideal não seria nem matar a vaca, talvez nem rezar para a vaca. Se eu mato a vaca, no dia seguinte vai ter um monte de animal rondando aquilo, aquela podridão vai empestear o ambiente, e eu resolvi o problema de um dia só, porque nesse calor a carne da vaca morta ali no dia seguinte está estragada. Os indianos não comeram. E se ao invés de matar a vaca, nós pudéssemos, por exemplo, usar a vaca para transportar as crianças e colaborar enquanto está todo mundo descansado? E se essas mães juntas, ao invés de gastar todo o tempo e toda a energia que elas têm brigando uma com a outra, se elas fossem procurar outros alimentos na ilha, será que elas não encontrariam uma solução muito melhor? Elas encontrariam coisas que elas poderiam comer todos os dias. Uma poderia estar olhando a criança enquanto a outra vai catar os alimentos. Nós ganharíamos da cooperação. Mas quando nós temos muita heterogeneidade e muita desigualdade, ao invés de olhar para o outro como esse ser humano que é um irmão, um igual, um parceiro, nós olhamos e julgamos como se aquela diferença fosse contra nós. E a gente pensa, que droga que esse outro está aqui. Que droga que nessa sociedade eu tenho que compartilhar a vida com esse outro. Se esse outro não existisse, eu seria uma pessoa mais feliz. Esse outro me atrapalha, esse outro me incomoda. Não estamos todos hoje presos nessa arapuca, olhando a vida na superficialidade desses conflitos que não precisariam existir? E se a mãe brasileira perguntasse para a mãe indiana, por que você não quer matar a vaca? Se ela perguntasse por quê, talvez ela conseguisse ser mais solidária. Talvez ela entendesse que assim como a mãe indiana não consegue matar a vaca nessa situação, ela também não conseguiria matar o seu cachorrinho de estimação se em vez da vaca fosse o cachorrinho dela que tivesse ido parar na ilha. Um coreano faria um churrasco com o cachorro dela, mas nós não fazemos. Quando nós olhamos para a forma como a cultura vem atrapalhando a construção de diálogos produtivos e construtivos, podemos dizer que a culpa é da cultura? Se a cultura é um produto das sociedades humanas? A cultura é um produto do ser humano. A sociedade é um produto do ser humano. E uma coisa curiosa é que nós vemos acusando o produto pela nossa infelicidade. Nós acusamos a sociedade pela nossa infelicidade, quando na realidade a lógica é outra. Somos nós que criamos cultura, somos nós que criamos sociedade. E se hoje nós vivemos nesse inferno de conflito, guerra nas redes sociais, um acusando o outro, e a baixa solidariedade, a culpa é de quem?
Quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a pensar, opa, peraí, não tem um culpado. Eu não posso dizer que a culpa é dos políticos, que a culpa é do governo, porque se nós estivéssemos dialogando, cooperando na cidade, na paróquia, a gente conversaria com os políticos de uma outra maneira, a gente estaria perto. A gente poderia dizer, olha, toda a nossa comunidade aqui, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Copacabana, Ipanema, que forma essa comunidade, que é esse tipo de melhoria para cá. Nós seríamos um grupo, uma comunidade propondo. Em vez disso, todo mundo trancado na sua casa, imaginando o outro como o grande inimigo. Aí qualquer safado que prometa qualquer coisa, se elege. Se elege porque nós estamos em guerra uns com os outros. Nós estamos em guerra no nosso coração. Nós estamos em guerra contra aqueles que estão tentando. Eu me lembro aqui de uma conversa que nós tivemos aqui no subsolo da igreja, no antigo grupo da Perseverança, que o Jorge Bedran conduzia antes dele ter ficado tão doente e ter nos deixado. Eu me lembro que uma vez o Jorge me pediu para conversar com essas crianças sobre algum tema. E eu falei, Jorge, eu gostaria muito de conversar com as crianças sobre o tema da liberdade. O Jorge, na época, falou, não, Carmen, peraí, eles são pequenos, não é filosofia, não. Você tem que dizer que não pode ir para o baile funk, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que tem que estudar. Eu falei, Jorge, olha só, posso falar acreditando que esses meninos são muito inteligentes e que eles vão me entender? Então, eu queria falar um tema para eles que é desafiador e difícil. Eu queria falar para eles sobre o desafio da liberdade. Comecei a conversar com eles, perguntando se eles eram livres. E eles disseram, não, não sou. Eu não posso fazer nada que eu quero. Que ideia de liberdade tinham essas crianças? Que tipo de orientação elas estavam recebendo se elas achavam que elas não eram livres e que elas não podiam fazer nada do que elas queriam? Como é que essas crianças poderiam botar na prática tudo que eles estavam ouvindo aqui, na catequese, na missa e nas conversas, se eles não eram livres? Se eles não eram livres, eles não podiam fazer nada. E eu comecei a brincar com eles com uma ideia. Não, gente, peraí. Vamos olhar aqui para a ideia de liberdade da seguinte maneira. O que o anjinho fala numa orelha e o que o diabinho fala na outra? Gente, não acredito em diabo não, viu? Eu estou usando esses exemplos porque eles são parte muito da nossa cultura. Depois o padre me diz o que ele acha disso, mas eu acho que é só uma boa metáfora para o mal que a gente mesmo produz. Mas não sou teóloga, não sou padre, não assino embaixo isso, eu só quero explicar a minha historinha. O menininho, sempre os menores são mais espertos, chegou e disse assim, o anjinho diz para eu tomar banho, o diabinho diz para eu não tomar. Falei, muito bem. E quem que você escuta? Professora, eu escuto o diabinho. Por que você escuta o diabinho? Porque ninguém me cheira mesmo, minha mãe chega em casa cansadona, ninguém vai me cheirar. Aí eu só molho o cabelo assim, que ela só passa a mão para ver se eu tomei banho, ela só passa a mão para ver se está molhado. Aí eu molho assim e não tomo não. E eu perguntei, mas quem quer o seu bem? Não, o anjinho, porque se eu não tomo banho eu fico cheio de pereba. Mas então por que você escuta o diabinho? Professora, porque eu não gosto. É uma batalha interna que nós não estamos ensinando as crianças a travar. Eu perguntei, quem mais tem um exemplo? Aí um outro menininho levantou a mão e falou, o anjinho diz para eu ler e estudar e o diabinho diz para eu dormir. Quem que você escuta? Professora, eu também escuto o diabinho. Falei, gente, isso vocês têm a liberdade de escolher entre um e outro. E aí o menininho falou, mas o anjinho é muito chato, professor, ele só manda fazer coisa chata. Continuei a conversa, daqui a pouco uma outra criança diz assim, e você? Professor, eu não vou falar não, porque o diabão é desse tamanho.
Eu, com a minha mente suja de adulto, quase fiquei com medo de perguntar, com medo do que ele pudesse dizer na frente das outras crianças. Afinal, a violência contra crianças na nossa sociedade é muito grande. Mas ele não esperou eu perguntar e ele falou: eu ganhei um videogame irado. Meu pai chega e diz assim: moleque, desliga essa droga, vai fazer o dever de casa. E aí o diabão fala: mais um, você está quase ganhando o recorde. E aí meu pai grita lá: eu não vou falar de novo. Ah, professora, mas ele diz isso todo dia, chega em casa cansadão, logo, logo está babando no sofá. Olha como as crianças estão abandonadas nessa dificílima batalha espiritual que é a liberdade de fazer a coisa certa. Se nós não ajudamos as crianças nesse exercício, depois nós viramos adultos incapazes de fazer. Adultos incapazes de perguntar por quê. Eu comecei a contar para essas crianças a história de grandes empresários brasileiros que começaram a vida quando eram muito pobres e que construíram verdadeiros impérios. E eu perguntei para eles: o que vocês acham que eles fizeram para conseguir isso? Eu consegui 3 respostas. Alguém ajudou, eles fizeram alguma coisa errada, ou eles deram muita sorte na vida. Nenhuma dessas crianças conseguia perceber que talvez, ouvindo mais o anjinho, usando melhor a sua liberdade, eles conseguissem fazer a mesma coisa. Contei as histórias desses líderes brasileiros, desses líderes empresariais, e montei um teatrinho. Vamos agora ver como é que a gente pode fazer para conseguir ter sucesso. Vamos fazer o seguinte: eu disse para eles que eu era esse personagem. Eu sou uma pessoa que sempre morou ali no Pavãozinho. Trabalhei a minha vida inteira numa empresa, todo dia subia o morro desde que eu era pequeno, chegava em casa cansado com a minha idade e via que muitas vezes as criancinhas que precisavam às vezes comprar um lápis ou uma borracha, o pai e a mãe não estavam ali, não tinha como descer até o asfalto para comprar um lápis e uma borracha. Esse senhor conseguiu todo o dinheiro da sua indenização e montou uma papelariazinha lá em cima, uma portinha. Ele sabia que as crianças eram pobres, então que ele precisava tentar vender barato. Mas ele precisava ganhar algum dinheiro para pagar a família dele. Ele teve algumas escolhas. Ele podia pegar aquele dinheiro e gastar tudo. Ele podia pegar aquele dinheiro e ser um avaro e guardar para o futuro. Mas ele preferiu pegar aquele dinheiro e atender uma necessidade daquela comunidade. Trabalhar duro, montar uma lojinha, levar o lápis lá para cima para as crianças. Agora a lojinha dele está dando certo. Pedi para as crianças virem para falar comigo num teatrinho, como se eu fosse essa pessoa, e botou uma plaquinha na porta. Precisa-se de ajudante. As crianças tinham que me convencer a contratar elas. Crianças daqui, gente, daqui do nosso entorno, da nossa comunidade, da nossa vizinhança. Chegou o primeiro e disse assim: moça, eu vim aqui pedir esse emprego, minha mãe está muito doente, eu estou precisando muito desse trabalho, a senhora me dá esse emprego? Falei: não, não dou. Eu estou trabalhando muito, eu estou muito ocupada, eu não posso assumir mais essa responsabilidade, não dou. Veio uma outra criança e me disse: moça, eu sou casado, eu tenho 5 filhos, minha mulher está grávida do 6º, minha mãe está doente, a senhora me dá esse emprego? Eu falei: não, não dou esse emprego, eu estou muito cansado, estou precisando de ajuda, por isso que eu botei a plaquinha ali na porta. Aí chegou um último e contou uma desgraça ainda maior, está todo mundo na minha família com câncer. Aí eu falei: não, eu não dou esse emprego. Os menininhos olharam para mim e disseram assim: mas a senhora é ruim que é o cão, hein? O que a gente precisa dizer para ganhar esse emprego? Eu fiquei muito triste. Porque o que eles precisariam saber é que para conseguir esse emprego, eles deveriam dizer coisas do tipo: eu posso muito te ajudar. Eu sou muito bom de matemática. Eu posso vir trabalhar aqui e fazer com que a sua lojinha fique cada vez melhor. E eu falei: inclusive, é possível dizer o seguinte:
Eu sou muito fera em matemática, eu sou uma pessoa muito organizada, eu posso vir aqui dobrar sua lojinha de tamanho em 3 anos, mas se eu fizer isso, eu quero que o senhor me dê metade. Os meninos viraram para mim e disseram, mas professora, isso não pode dizer não. Essas crianças estão excluídas. Essas crianças estão excluídas do sucesso, essas crianças estão excluídas da liberdade de construir o próprio caminho. Essas crianças estão excluídas. Excluídas porque não há diálogos produtivos com eles. Se grita que eles têm que ir para a escola estudar e não falta aula. Mas ninguém diz para eles o poder que eles ganham com isso. Ninguém diz para eles para que isso serve para vencer na vida. Ninguém diz para eles que é importante entender a dor do outro para prosperar. Ninguém diz isso para eles. E ninguém diz, eu acredito em você. Então, se você conseguir desligar o diabão do seu videogame e estudar um pouco, você vai resolver o problema da pobreza da sua família. Você vai ajudar a resolver o problema da sua comunidade. Se todo mundo junto fizesse um pouquinho, talvez a gente já tivesse 100 comunidades tão pobres. Talvez a gente já tivesse jovens que não estariam no tráfico, não estariam nas drogas, não estariam na violência, estariam trabalhando. Onde está todo mundo que poderia fazer esse diálogo? E eu estou fazendo aqui uma meia-culpa, porque eu participei dessas reuniões feitas nessa paróquia pelo Jorge Bedran, e quando o Jorge Bedran morreu, ninguém ocupou o lugar dele. O Jorge chamou esse grupo de grupo da perseverança, porque como membro de uma comunidade de imigrantes que vieram para cá, no seu tempo também pobres, o Jorge sabia a importância da perseverança na vida. Suzana está aqui como nossa catequista, mas o Jorge não está mais no grupo da perseverança. Quem está continuando o diálogo produtivo e construtivo com as nossas crianças? Muitas delas sem pai. A gente sabe que o número de homens que têm abandonado mulheres sozinhas com crianças na nossa sociedade é muito grande. Quem é que está conversando com as crianças? Quem é que está dizendo, você pode, você sabe, e se você conseguir usar a sua liberdade, você vai conseguir muita coisa na vida. Quem é que está dizendo, eu acredito em você? O Marco falou de uma fala do rabino Newton Bonder na semana passada que eu gostaria de repetir. O rabino dizia, o contrário da solidão e do desespero é o pertencimento e a esperança. Quantas crianças estão na solidão e no desespero e poderiam estar no pertencimento e na esperança? Se a gente simplesmente fizesse diálogos produtivos e construtivos. Agora, quando eu entro numa empresa com uma criança que foi criada dessa forma e essa criança não sabe colaborar para o sucesso e ninguém nessa empresa faz um diálogo produtivo e construtivo perguntando por que você pensa assim? Olha, tem uma oportunidade aqui, você pode fazer a sua parte melhor, porque se todo mundo conseguisse ser mais produtivo, se todo mundo conseguisse ser mais construtivo, olha o quanto de dinheiro que nos sobraria para cuidar dos que não podem. Mas hoje, nós temos uma quantidade enorme dos que não podem, porque ninguém ocupou o lugar do Jorge Bedran. Porque não tem ninguém conversando com as crianças. Essas crianças que as mães trabalham o dia inteiro fora, que chegam em casa exausta, que vão para uma escola que a gente sabe que necessariamente não é boa, e que muitas vezes não tem um pai em casa, e que não tem ninguém conversando com elas. E aí elas vão para as empresas.
E aí chega na empresa e pensa diferente daquele outro que estudou e que teve um pai em casa o dia inteiro dizendo o que ele precisava fazer. Eu sou filha de um pai imigrante. Meu pai chegou no Brasil em 1946. Não precisa dizer muito se disser esse ano. Fugindo de uma Europa pisada pela guerra. Eu me lembro que uma vez deu uma coisa errada na faculdade, no segundo período, quando eu fui fazer uma matrícula, e foi uma injustiça. O erro foi da universidade, não me permitiram me matricular em algumas disciplinas, eu ia passar um semestre inteiro quase à toa, eu só tinha conseguido me cadastrar em 2 disciplinas, eu cheguei em casa chorando muito, dizendo, pai, vai lá, é uma injustiça, eu entrei com requerimento, eles não me deixaram, eu vou perder um semestre da minha vida. Meu pai chegou para mim e disse uma coisa que eu não esqueci nunca. Ele disse, Carmen, enganos não são injustiças. Você precisa estar mais atenta para como as coisas funcionam. Você precisa, inclusive, estar atenta para o fato de que as injustiças ocorrem. E você vai ver, como mulher, que as injustiças ocorrem mais ainda com as mulheres. Agora, você vai fazer o quê? Você precisa estar preparada para isso. Você precisa antecipar os problemas. Você precisa ter um plano para as coisas não darem errado. Você precisa prestar mais atenção. Porque pode não ter ninguém lá para fazer isso que você está me pedindo. E lá na universidade, eu tinha acabado de fazer 18 anos, já tinha idade para estar cuidando de mim. Resolver o que você está chamando de uma injustiça. Aproveite esses 6 meses que você não vai estar cursando quase disciplina nenhum para fazer alguma coisa que pode te avançar na vida. Então, aprende logo uma língua estrangeira, se dedica a isso e já tira isso da frente. O que você pode fazer com esse tempo? Quando meu pai me disse, injustiças acontecem, pessoas más existem, e erros não são necessariamente injustiças, ele me disse, aprenda a separar uma coisa da outra. E aprenda a cuidar de você, porque o mundo tem esse tipo de coisa. Quantas crianças não escutam isso de pais ocupados sem diálogos produtivos e construtivos em casa? Quantas crianças, ou o pai grita que o moleque está mal educado e diz que não sabe respeitar ninguém, e compensa comprando coisa. E quantas crianças a gente grita e não compensa comprando coisas. Quantos jovens não conseguem se conectar com a batalha que é estar vivo. O mundo resiste às nossas vontades e aos nossos desejos. Liberdade não é fazer o que quer. Muitas vezes, e aí lembro, tem uma música, não me lembro agora o autor, que diz que a vida é o que te acontece enquanto você faz outros planos. Os planos estão no domínio do desejo. A vida vai te colocando desafios. Com que força espiritual nós vamos conseguir superar os desafios da vida se nós não construímos vínculos de comunidade? E se nós não construirmos vínculos de comunidade, como é que a gente pode fazer para que esse senhor que eu dei de exemplo, que pode ter aberto uma portinha lá em cima e que poderia empregar outras pessoas e crescer, como é que eu faço para ele não estar sozinho? A maior quantidade de empregos na nossa cidade e no Brasil é em pequenas empresas familiares. Em pequenas empresas como essas, um salão de cabeleireiro aberto ali, uma lojinha aqui, e a gente não consegue ter os diálogos produtivos que faria com que essas pessoas prosperassem e permitisse que os funcionários que trabalhem com elas prosperassem. Se nós conseguíssemos sentar as pessoas para conversar, nós conseguiríamos construir esse domínio Simbalen que forma a comunidade. E nós combateríamos o domínio de Abalen, desses ódios irritados, que nos destrói. Destrói a quem odeia e destrói quem é objeto do ódio. Destrói a comunidade.
e ao destruir a comunidade, cria o mal que a gente não quer. Alguém falou isso, que é muito mais fácil fazer o mal que não quer do que o bem que quer. E muitas vezes eu fico pensando se o bem que a gente quer não depende dessa batalha espiritual que a gente precisa travar no fundo da nossa alma. Essa batalha contra a preguiça, contra a falta de humildade, contra tudo isso. Eu vejo isso em mim no dia a dia, eu cometendo esses erros. Se nós viéssemos aqui como uma comunidade e domingos a gente conversasse sobre isso, será que a força de quem está aqui não me alimentaria para conseguir ser mais forte na alma? Para ter um espírito melhor? Será que cada um de nós que vem aqui no domingo e senta, simplesmente por vir e falar sobre isso, não estaríamos abrindo um domínio de esperança e pertencimento? E se nós pegássemos todo mundo que gostaria de fazer alguma coisa, mas não sabe por onde começar, e começássemos aqui juntos, a pensar como é que a gente pode virar esse jogo? Será que a gente não teria uma sociedade melhor? Será que se a cada domingo viesse uma pessoa a mais e alguém viesse compartilhar uma fala, será que a gente não conseguiria ser melhor como uma comunidade? Essa é uma questão que eu gostaria de compartilhar. Isso era tudo que eu tinha para dizer hoje. E eu queria agora abrir para a gente fazer uma conversa e a gente pensar junto como a gente podia animar as pessoas para virem aqui compartilhar uma reflexão como essa. A minha reflexão sobre a força do porquê. Tanta gente pensa tanta coisa boa e a gente não sabe? Será que se a gente abrisse esse espaço, a gente não saberia? Gente, obrigada. Obrigada.